pô, vim pra bater mesmo hoje. Não faz comigo não mereço não. Você vai falar quanto tempo mais ou menos? Acho que 1 hora e pouquinho. Talvez. Aí você fala mais 1 hora, aí a gente deixa eles perguntarem alguma coisa, discutir alguma coisa, né? Isso é legal. O que você está ouvindo, Flávio? Reconstrução, alguma coisa? Nada. Você sabe que eu sou favorável até a mudança total? Acho que não. Isso regional para mim, ir para onde eu for, tá bom. Ficar aqui, ficar ali. Eu já rodei tanto, cara, que não faz diferença. Não. Eu te mandei os negócios do cara, não é? Agora não, mas acho que depois do final do ano. Mas acho que depois do final do ano a gente vai circular. Não. Tem que começar a pensar. Não. Já estava mal colocado. Não, eu vou mais. Ele tem que ouvir lá o que ele já lá. Ele, aliás, ele só deu sorte que ele deu 6. Não, mas 18º era bom. Ó, aí quando a gente começou a se estrear. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Ela deu uma decisão, escuta rapidinho, vou resumir, você vai ter uma decisão. Saudade. Saudade. Senhores, bom dia. Vamos dar início à nossa segunda palestra. A segunda e terceira, porque no primeiro dia já tivemos 2 apresentações. Nesse seminário de preparação para as turmas recursais. Nós hoje vamos ter a apresentação do Flávio Citro. Me puseram aqui um currículo longo do Flávio Citro que eu me permito não ler, porque o Flávio Citro dispensa apresentações, é um juiz escolado, conhecido, é um juiz gabaritado, e principalmente na esfera dos juizados especiais, onde ele vem militando, vocacionado, fez um mestrado em Portugal na área de consumidor, então tem todos os requisitos, todos os predicados para poder nos ensinar e nos orientar a seguir esse rumo. Participa das turmas recursais desde os primórdios, então tem também uma experiência acumulada nesse segmento e vai nos tentar transmitir um pouquinho dessa experiência e que vai certamente contribuir para que a gente forme uma turma recursal
mais abalizada, com mais experiência, com mais consolidação acadêmica do que é o julgamento colegiado. Paralelamente, Flávio Citro foi o mentor e o criador do nosso Centro de Conciliação, Centro Alternativo, Centro de Meios Alternativos de Composição de Conflito, que se chamou, na verdade, de Centro Permanente de Conciliação, nosso CPC. O Flávio, na verdade, criou um centro de conciliação com vários boxes, são quantos? 10 boxes, e ele utiliza uma massa de juízes leigos, alguns estagiários, poucos funcionários. Na verdade, funcionário ele tem 2 ou 3, tem lá em torno de 10 estagiários, está com 17 juízes leigos, e com isso ele está fazendo um movimento bastante interessante de antecipação de solução dos conflitos. Ele começou e ainda está caminhando muito fortemente no julgamento de processos já ajuizados. Ele tira os processos que já estão ajuizados e tenta uma conciliação. E já está caminhando para fazer as conciliações pré-processuais, que na distribuição, o NADAC já encaminha alguns clientes para esse núcleo e ele possa, antes do ajuizamento, tentar uma conciliação. Não vou nem antecipar acima do que eu estou referindo, porque eu sou profundamente entusiasmado com esse centro, que eu espero que nos traga resultados cada vez mais promissores em termos de composição de conflitos, aí, sem precisar de julgamento. A gente não tem muitos outros caminhos. Ele vai tocar também num assunto que é um assunto polêmico, e é um assunto que é polêmico desde o nascimento dos juizados especiais, um assunto que a gente vem discutindo, e nós trouxemos aqui o Antônio Abirrame para fazer um contraponto desse assunto, em relação à possibilidade jurídica de se realizar o julgamento antecipado das lides na esfera dos juizados especiais. O Flávio Citro é um defensor ferrenho da necessidade de se realizar audiência em qualquer processo do juizado, e o Antônio Abirrame entende de forma contrária. Nós fizemos uma votação na turma e ganhou, por uma margem bastante de largada, a possibilidade de se realizar o julgamento antecipado, mas o Flávio tem argumentos bastante sólidos para defender seu ponto de vista, como também o Antônio os tem. Então, a gente vai dar início a essa apresentação e os contrapontos que vão ser trazidos pelo Antônio. E eu não sei se o Janguta quer falar alguma coisa. Essa discussão aí é uma discussão bem atual, porque na palestra anterior nós abordamos o aumento de 80% que nós estamos recebendo aqui de demandas. Então, essa discussão ela vai trazer um confronto entre o princípio da oralidade, que é a necessidade de nós fazermos essa audiência, tanto de conciliação quanto instrução e julgamento, quanto o princípio da celeridade, que é o vetor que conduz ao julgamento antecipado da lide. Essa discussão vai ser muito profícua para nós aqui, para nós analisarmos o que é necessário no momento, prestigiar a oralidade ou prestigiar a celeridade. Vamos lá. Flávio. Bom, não vou fazer palestra nenhuma. Tá ruim isso aqui. Não vou ensinar ninguém a julgar nada, né? Eu queria só ter uma conversa com vocês sobre a minha visão, que mudou bastante nos últimos 7, 8 anos, sobre o nosso papel, né, e o papel da turma recursal. E por quê? Ninguém desconhece, né, nós vivemos isso no dia a dia, esse fenômeno da judicialização, né? Judicialização exacerbada. Nós começamos com judicialização da saúde, judicialização da violência, depois violência doméstica, né? Judicialização da política, e mais processo, e mais processo. O último dado que eu colhi do CNJ, nós temos no Brasil 87 milhões de processos. 87 milhões de processos. Como diz o Lula,
Em nenhum momento da história, nenhum país do mundo nunca se defrontou com um nível de judicialização de conflitos como nós temos aqui no Brasil hoje. E, partindo desse quadro, qual é o papel que nós temos para tentar reduzir um pouco essa pressão que fica sobre os consumidores, que é a nossa área de atuação? A gente não pode deixar de considerar que 90%, 95% das questões que a gente julga na turma recursal cível são relativas ao consumidor. E o nosso papel nessa judicialização é fundamental. Dependendo e a turma, nesse contexto, é o elemento mais importante, porque é ela que vai dar a palavra final. E o que eu queria tratar com vocês, exatamente, pelo meu ângulo de visão, quais são as consequências quando a turma vai para um lado e quais são as consequências quando a turma vai para o outro. Em primeiro lugar, no Rio de Janeiro, o nosso tribunal, e olhando daqui, Saldanha, eu já fico imaginando, se houver a mudança completa da turma, nós temos turmas muito boas. E é o que renova a minha esperança. Eu acho que o Tribunal do Rio tem valores individuais e, contando com isso, a gente monta grupos de juízes, e, portanto, a gente pode ter turmas fortíssimas que podem combater essa judicialização e alcançar o nosso objetivo final, que é dar a cada um o que é seu, infelizmente individualmente, um a um, e fazendo política. Mas política judiciária, não política administrativa. E por que eu friso a questão da política judiciária? Porque, partindo da turma recursal e com os instrumentos que a gente tem hoje, da COGES, o contato com os juízes, o contato mais próximo com todos os juízes dos juizados, a gente pode realmente traçar políticas judiciárias de médio e longo prazo. Por quê? Porque hoje nós temos no Rio um papel de destaque que nenhum tribunal tem, fora o marketing que a gente faz, tribunal mais informatizado, nem tanto, marketing nem é muito verdadeiro. Às vezes a gente fica uma semana com 3 dias que o sistema não funciona. Esse marketing é verdadeiro. Nós temos um tribunal especializado nessa área de consumidor, com essa ramificação nos juizados, que é referência nacional. E dá resultados excepcionais. E não estou falando isso de graça, porque nesses encontros que eu tenho dia a dia com os representantes das empresas, e essa é uma posição que eu, Saldanha, a gente se coloca de propósito para entender o que está acontecendo, para tentar mudar o comportamento da empresa, me permite concluir o seguinte, tem alguns advogados que vêm representando o grupo, o conglomerado, e diz o seguinte: eu preciso resolver o passivo que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. E por quê? Porque o Rio de Janeiro representa, na minha instituição, 70% do meu contencioso. Não foi um, não, nem 2, nem 3, nem 4. A maioria dos advogados internos que representam as instituições veem o Rio de Janeiro como uma referência nacional. Aqui é o local onde eles experimentam as políticas de redução de passivo. Aqui é o local onde testam, como foi o caso do Unicard, do Mega Bônus, testam, experimentam
algumas políticas, algumas ferramentas de marketing mais agressivo para ver se funciona. Então, não é sem razão que a gente tem esse volume de processos, né? E é um volume de processos que traça um perfil do Estado do Rio de Janeiro, né, que é diferente de todos os estados da Federação. Nós temos aqui no Rio aproximadamente 1.700.000 processos em trâmite direto. Metade disso, né, só nos juizados especiais. Mais da metade, 52%. Nenhum estado da Federação tem essa equação. O mais próximo de nós é o Rio Grande do Sul, com aproximadamente 20% dos processos nos juizados especiais. Isso significa, para nós, como instituição, né, vamos olhar pelo lado do tribunal. Todos os segmentos de um lado, só o juizado do outro. Só o juizado, 52%. O restante todo, 48%, né, do outro lado. O que isso significa? Que nós começamos a atender essa explosão de demanda nos juizados especiais, mostramos que nós éramos eficientes, resolvendo caso a caso, a nível individual. Atraímos, né, a demanda só para os juizados, e na medida em que nós continuamos, né, a priorizar o juizado, a gente consegue manter essa concentração de demanda nos juizados. Quando há uma mudança de comportamento dos juizados, há uma mudança de comportamento da turma, a demanda migra para o cível. Imediatamente, né? Imediatamente. Foi o que aconteceu há 2 anos, 2 anos e meio atrás, né? Em que, entendo eu, já disse isso várias vezes, por uma política, né, de administração judiciária, tentaram reduzir demanda de forma artificial, reduzindo condenações, julgando muitos processos extintos, e, com isso, a demanda migrou para o cível. Então, Saldanha, a desembargadora Leila, as pessoas que tinham mais sensibilidade começaram a pegar os processos e dizer, pô, mas Velox, Velox na Câmara, não instalou, megabônus, TOI. O que está acontecendo? É óbvio que está acontecendo, né? Ninguém no Rio de Janeiro vai mais conseguir conter demanda de forma artificial, né? Aquele conceito que a gente tinha de consumidor informado, que é uma ficção, né? O Código do Consumidor se baseia nisso, conceito de consumidor informado. Talvez aqui não seja mais uma ficção, as pessoas estão conscientes dos seus direitos, e a gente foi fazendo, né, um jogo de atender a essa explosão de demanda, e a parte crítica a gente tem que trabalhar depois, combater depois, que é agenciamento de causas, né, repetição de demandas da mesma parte, né, litispendência, coisa julgada, coisas que a gente tem que reprimir. Mas, entendo eu, chegar como, e aqui a gente tem que corrigir algumas coisas que foram colocadas, né? Na semana passada. Fábio Costa, não sei se ele está lá em Cabo Frio, demanda pedindo, né, serviço público essencial de água. As pessoas querem água, água para beber, água para tomar banho, né, água para cozinhar. Demanda de massa, milhares de ações, milhares de pessoas que não têm água. Nós vamos virar as costas e dizer, eu não consigo atender essa demanda. Não, é o nosso papel, né? Já fizemos isso no passado, e nós conseguimos. Nós vencemos, e nós construímos isso, tudo que nós temos hoje aqui. Desde o plano de expansão da Telemar, o PEX, né, que a Telemar vendia, todo mundo já conhece essa história.
vendia por 1.117, falamos isso na semana passada aqui, para instalar dali a 24 meses, não instalava. Então, como o Fábio fez, né, em Cabo Frio, tutela antecipada para entregar água. Se não tem a rede, carro-pipa. Ele fez, nós confirmamos. Ele fez, nós confirmamos na turma. Resultado disso, a gente consegue mudar uma realidade a nível individual, um a um. Isso é política judiciária. Isso é mudar comportamento, né? É alterar o quadro, né, de dignidade humana numa cidade inteira. Um juiz e nós da turma. Um juiz e nós da turma. Então, eu acho que encontros como esse são importantíssimos para a gente entender que, do nada, né, na conversa, né, pela amizade, pela, né, compatibilidade, pelo ideal, a gente consegue montar, né, desenhar, né, Saldanha, uma política judiciária de médio e longo prazo, né, que vai alterar, sim, a vida das pessoas, que vai mudar o comportamento das empresas. E aí falaram aqui, na semana passada, talvez a gente não tenha controle dessa massificação, isso é um risco para nós, né? Falaram do megabônus, que uma decisão de R$6.000 da Natália desestrutura o Poder Judiciário. Eu tenho orgulho de ser amigo da Natália, porque aquela decisão de R$6.000 foi a primeira, a pioneira, que mudou o comportamento, não foi de uma instituição, não. Foi de todos os bancos, que começaram a respeitar o Poder Judiciário do Rio de Janeiro pela primeira vez. Pela primeira vez. E depois, por óbvio, né, nós vamos acomodando a situação, como fizemos. E não foi a Natália que foi a pioneira. Quem foi pioneira foi a desembargadora Cristina Gaulia, num agravo de instrumento lá na Câmara, dizendo que aquilo era um absurdo. Um absurdo. Era exatamente isso que ela dizia no acórdão. Oferecer um cartão de crédito que não tinha crédito, e ofereciam mesmo como se fosse cartão de crédito. Depois é que veio, a partir das nossas decisões, né, e provocado por nós, o inquérito civil, o compromisso de ajustamento, a melhoria da informação, e mais lá na frente, né, e é por isso que eu falo em política judiciária, depois da entrevista da Natália, que ela não tem culpa nenhuma, eu que montei, a instituição, quer dizer, o banco, celebrou o compromisso de ajustamento e mudou o comportamento completamente. Aí começou a sustentar, né? Temos interesse em resolver os problemas, fizeram acordo de R$1.000, reduziram o passivo, começaram a mostrar em audiência que já estavam prestando a informação que antes não prestavam. É verdade. Ele é gravado. Todo mundo aprende com isso, mas nós não podemos nos acovardar, em hipótese nenhuma. Na fase do plano de expansão, ali, o meu colega Flávio Itabaiana, estou contigo, é isso. Instalar o plano de expansão sob pena de multa de R$500. Mudou a realidade de Campo Grande. A empresa fez o seguinte: vou dividir a empresa em duas. Uma para atender Campo Grande e a outra para o resto. Por quê? Estavam com medo do Flávio. As primeiras decisões que vieram na turma, a minha turma, eu, Ricardinho, Eduarda e Claudinha, as primeiras vamos manter. Mantivemos umas 2 semanas. Deixa que o Flávio se vira lá na execução. Converte em perdas e danos, se vira.
Quando eles viram na primeira semana que eles não conseguiam derrubar a decisão que mandava instalar, eles contrataram 15 empreiteiras e instalaram todos os telefones. É o mínimo. E isso é política judiciária. Não é administração judiciária, não é ter medo de demanda. É enfrentar a demanda, se possível, né, com um projeto, né, com conversa, com acessibilidade. E eu acho que uma característica da turma, e que é marcante, é a turma é composta de juízes de primeiro grau. E assim tem que ser. São juízes que têm o mesmo comprometimento na turma que os juízes dos juizados. O mesmo ideal. Então, é muito comum, né, ligar o colega de Porciúncula, o Marquinhos, dizendo, olha, Flávio, aconteceu isso aqui e tal. A empresa Vivo deixou os consumidores 2 semanas sem falar no celular. Então, eu adotei a seguinte política aqui, estou dando R$1.000 para cada um. Partindo desses quadros, né, e que mudam comportamento, a gente tem que se posicionar como turma recursal. Né? Vamos ouvir, vamos entender o que está acontecendo. Né? No interior, gente que ficou sem luz, não no período de chuva, né? Período normal, 2 semanas, 3 semanas sem luz, interrupções, apagões constantes. Aí o colega vem e diz, olha, Janguta, está acontecendo isso aqui. Estou dando R$600. Então, a turma tem que se posicionar. Vamos todo mundo manter os R$600? Vamos mudar. A Ampla vai ter que chegar lá e melhorar, fazer melhoria de rede, comprovar que fez melhoria de rede. Então, as coisas, eu acho que o nome microsistema dos juizados especiais faz muito sentido. Né? Uma coisa está interligada à outra e umbilicalmente ligada à outra. Dependendo de como a gente se comporta na turma, vem os juizados, vem a política e vem o comportamento da empresa. Nos juizados, a gente tem, né, aquele efeito que eu chamo de efeito Tostines. Né? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Então, nos locais onde o juiz consegue impor uma pauta, né, de conciliação, instrução e julgamento, em 2 meses, 2 meses e meio, convolando e julgando, a demanda que é móvel é plástica. Né? Posso entrar no meu domicílio, posso entrar no domicílio do réu, posso entrar no local do fato, posso entrar em qualquer lugar. Posso entrar porque o banco tem agência em qualquer lugar. Se eu não estiver violando o juiz natural, aquele enunciado 2.5, não sei o quê. Então, com isso, o que a gente tem? Né? Mais uma flexibilidade da turma. Deixa vir. Né? O sujeito escolhe o foro central, melhor. Melhor. O sujeito é de Cascadura, Caxias. Deixa vir no foro central, aqui a gente tem mais condição de se estruturar. Né? Resultado disso. Mês passado, eu recebi, Janguta recebeu, 1.800 processos novos em cada juizado. É a primeira vez? Não. Recebemos 2.500 do megabônus. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Perdi um pouquinho de cabelo, mas não sei se é isso também. Ele não tem nenhum. Também não sei se é por causa de processo. Depois a gente vê. Bom, Velox. O sujeito está em casa. Liga a Velox para ele. O senhor quer serviço Velox? Não, não quero. Tá bom, desliga. Semana que vem, desliga de novo. O senhor quer serviço Velox? Estamos numa promoção aqui, não sei quantos mega por R$50. Tá, eu quero. Contrata, cobra, não instala.
Aí eu estou lá no mutirão, né? 350 processos em um dia da Telemar para serem conciliados, se não forem conciliados, julgados na sexta-feira. Numa unbox de conciliação está esse consumidor que não queria, foi convencido, pediu o Velox, cobraram o Velox, não está lá no Velox. Depois ele recebe a ligação dizendo o seguinte, não temos disponibilidade técnica. Ele vem indignado, dizendo, pô, eu estava em casa, os caras me encheram o saco, me ligaram, me ofereceram. Eu aceitei, me cobraram e não instalou. Na mesa do lado, tem outro consumidor. Mas aí é o contrário. Eu tinha Velox há 10 anos. De um dia para o outro, sumiu. Eu fui reclamar, me disseram, não temos disponibilidade. Como não tem disponibilidade? Você tinha ontem e teve por 10 anos. Eu quero o meu Velox. Cadê o meu par trançado? Alguém tirou para instalar o de outra pessoa, né? Então, são questões do dia a dia das pessoas, né? Que são fundamentais. 3G da Claro. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Né? Fato notório, independentemente de prova, que não oferece a velocidade nem a contratada, nem a descontratada, e que a porcaria nem funciona. Né? Então, dependendo do comportamento da turma recursal, e isso é que a gente tem que entender e deixar isso muito claro, nós vamos ter demanda ou para o juizado, ou seja, sumaríssimo especializado, ou para o sumário, né? Ou para o ordinário, cível. Só que um processo de juizado custa para nós, instituição, tribunal, a gente diz R$1.000. A gente diz R$1.000 para fora, né? Quando a gente está tratando com as empresas. Aqui vamos ser mais comedidos. A gente deve gastar umas 600 pratas. Para fora, vamos manter os 1.000. Mas no cível, a gente gasta no mínimo R$2.000 e a gente não remunera com as custas esse valor que a gente gasta. Por toda a estrutura que a gente bota peso, né, para resolver os processos cíveis. Eles demoram muito mais. Né? Então, interessa à instituição manter esse contingente de 52%, pelo menos, nos juizados especiais. Por quê? Nos juizados especiais, essa explosão de demanda, a gente já viu que consegue resolver com a multiplicação dos juízes leigos. A quanto? A R$1.500 cada juiz leigo. Compara um mutirão de togado com um mutirão de juiz leigo. Vou mostrar esse detalhe. Não precisa ser muito inteligente. Uma criança de 5 anos faz a conta. Não estou dizendo que não tem que ter o mutirão do togado. Não estou dizendo que não interessa para a gente o mutirão do togado. Eu estou olhando pelo lado da instituição. Dependendo do comportamento da turma, então nós temos manutenção dos processos nos juizados especiais. Eu fui falar na turma de pós-graduação em consumidor lá na Emerge, né? E aí não foi só a minha conclusão. Todos os estudantes que têm juízes e têm advogados têm a mesma convicção. O que faz migrar um processo do juizado para o sumário ou para o cível? Eficiência. Saldanha diz eficiência. Valor. Valor. Mais que tudo. Né? Aí eu fiz a pesquisa, sumário. Eu queria entender o que faz as pessoas, né, deixarem de entrar no juizado
para ir buscar a solução no sumário. Boa parte dos casos. Um exemplo. Pessoa, consumidor, serviço de transporte urbano, tomou um coletivo, quando estava subindo na escada, o coletivo dá aquela freada, joga o sujeito a não sei quantos metros. Acórdão do tribunal, 8.000. Isso tinha que estar no tribunal? Não. A gente não pode dar 8.000 numa pessoa que está subindo a escada e é jogada no chão do coletivo? Não faz sentido, gente. Por que essa demanda não está no juizado? Perícia, lesão, tamanho da lesão. Perícia. Será que a gente não está sendo muito rigoroso na turma em relação a essa prova? Qual é a prova que precisa produzir uma pessoa que foi jogada no chão por um coletivo? Que perícia, entendeu? Então, o papel da turma recursal é fundamental como política judiciária. A política judiciária é correta. Não é administração judiciária, temos medo de demanda. Política correta de administração judiciária. Né? Registro desabonador. Tribunal dá quanto? 8.000. A gente não pode dar 8.000? Negativação indevida. Né? 8.000, 10.000? 40.000? Nicolice foi ele, né? O negativado. Não? Até a súmula de Bom, eu não quero... Vocês estão entendendo? Eu não quero discutir mérito, não quero discutir valor. A gente precisa entender, né, que tudo está interligado. Não tem nada desconectado. E os advogados dos autores, os advogados dos réus, os fornecedores, né, os empresários, acompanham e sabem tudo isso que a gente está discutindo aqui. Não precisa, Janguta, fechar a porta e dizer nenhum fornecedor pode entrar. Eles sabem disso melhor do que a gente. Eles acompanham isso dia a dia. Agora, nós chegamos no momento em que a coisa se tornou, e eu não quero, Antônio, ser pessimista como eu fui naquele dia do nosso encontro, né, para falar sobre turma recursal, né, na Emerge. Eu quero ser mais otimista. Né? Eu só tenho... Né, e é bom que o Saldanha esteja aqui do meu lado, só tem uma preocupação com relação ao momento que a gente vive. Né? E a preocupação é a seguinte, nós realmente amesquinhamos o papel do Poder Judiciário nos juizados especiais, hoje. Por quê? Nós fizemos o jogo do perde-perde. Para atender a demanda, né? Para atender a explosão de demanda, nós sinalizamos para os leigos. Se você fizer 60 audiências em um dia, você ganha uma remuneração digna, você fez 80, ganha 1.500, faz 160, ganha 3.000, o sujeito está estudando, e ele se vira. Ele, em um dia, faz 60 audiências. Mas faz como? Vou dizer para vocês como é que ele faz. Sentou, contestação, a leitura dia tal. Puta, 1 segundo. Aí ele leva aquela porcaria para casa. Chega em casa, ele olha, o sujeito comprou uma geladeira pela internet. Pediu tutela. Se cair num juizado bom, tutela foi concedida. Nem todos aqui dão tutela. Tem gente que acha que não precisa dar tutela porque vai resolver em 2 meses. O sujeito está sem geladeira. Tudo bem, né? Tá. Aí ele leva para casa. Aí ele diz, pô, não fiz nenhuma pergunta na audiência. Então, eu não sei se a geladeira foi entregue, se a tutela foi cumprida, né? Se o sujeito já não desistiu da geladeira, se agora ele não quer a rescisão do contrato com devolução da importância paga e dano moral. Então, eu já vi casos que ele faz uma administração, Janguta, judiciária própria. Vou falar no momento oportuno. É. E qual é a administração judiciária própria? Ele fala assim, ó, sou esperto. Eu vou dar R$ 1.600 de dano moral. Não falo mais nada.
Se entregou, entregou, 1.600 está bom. Se não entregou, não entregou, 1.600 está bom, a minha sentença está correta. Perverso. Por quê? Para a empresa recorrer, ela vai gastar 1.600. Vai ficar do jeito que está, não atendeu a ninguém, não resolveu nada. Não? Jogo de perde-perde, hoje, para a gente, significa isso. As audiências têm 1 segundo, 2 segundos, colhe a contestação, ninguém pergunta nada, não tem instrução. E o que aconteceu, e aí sim, comportamento das empresas. Ah, é assim? Então vamos fazer o seguinte. Terceirização, terceirizante, terceirizada. Eu contrato um escritório de advocacia que contrata outra porcaria de um audiencista que vai ali para fazer 30 audiências num dia. Ele faz. E preposto é o boy do escritório. Ele faz audiência da Nextel, da Telemar, fala de Velox, fala de banco. Ele conhece todos os produtos. Não? Ou seja, ele não sabe nada. Eu fui fazer mutirão lá em Copacabana, aí o sujeito já me conhecia, disse, Dr. Flávio, como vai, tudo bem? O senhor lembra de mim? Tá. Ó, eu sou preposto dessas empresas todas aqui. Então, o senhor já sabe, né? Aquele esquema que o senhor me perguntar, o senhor pode já registrar que eu sei que o senhor já vai aplicar a pena de confissão, e assim a gente vai até o final do dia. Eu falei, beleza, então vamos lá. Né? Eu perguntava, eu mesmo respondia, eu mesmo aplicava a pena de confissão e pau. Esse jogo de perde-perde faz com que, né, a própria parte, o consumidor, tem uma visão distorcida do nosso papel. A visão distorcida porque ele chega na audiência, ele não vai mais como na época antiga, como eu fazia audiência, como Eduarda fazia audiência, ao contrário do que a Ana falou, que disse que Eduarda nem olha para a cara das pessoas, né? Tomando depoimento pessoal da parte, de um e de outro. Seu Zeca, o que aconteceu? Tal. Aí vocês vão dizer, não dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. O problema é esse aí. Dá tempo. 2 perguntas, você já resolve a paradinha. Não precisa muito. E depois que a empresa entender que o seu comportamento mudou, né, o comportamento dela vai mudar. Porque ela hoje joga na terceirização. Aí vamos fazer assim, um ensaio do que está acontecendo. O leigo ganha R$18. O audiencista, 13. Tem um escritório, tal de, acho que é Mafaldi, sei lá. Ele fica, eu acho que em Sorocaba, uma porcaria dessa. Ele faz contestação em lote para essas empresas de demanda de massa. Ele cobra R$10 para fazer a contestação. Aquela contestação que é frente e verso. Nada tem a ver com nada. O sujeito pediu uma coisa, ele contesta outra. A situação, para nós da turma, né, é delicada. Por quê? Você, às vezes, pega um processo que a petição inicial é a termo, feita lá no juizado não sei de onde, em alguns casos, à mão. À mão. Né? Você vai ler a contestação desse Mafaldi, sei lá o que é, com frente e verso, a contestação é até grande, mas não tem nada a ver com nada que está sendo pedido. Vem a sentença desse juiz leigo, que faz 60 audiências em um dia. Sentença bonita, Saldanha, bonita. Tem tudo lá. Pedido, não sei o quê, aí tem doutrina, cita o Cavalieri. Todo mundo sim. Porra, tá legalzinha, direitinha. Dispositivo, número do processo, nome das partes. Você lê a sentença, não tem nada. É um nada. Não tem começo, meio e fim. É culpa do juiz, né? Porque não diz o que está sendo discutido. E não diz por que está condenando. Então, a posição é culpa do juiz, é culpa da massificação. Ele faz um projeto, o juiz é que homologa.
o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a gente tem que puxar o freio de mão em alguns comportamentos que a gente está adotando. Porque aí a responsabilidade da turma recursal é imensa. A gente começa a ter que julgar, né, e a gente leva 150 processos ou 120 processos de cada relator para a sessão, quase que por intuição. Né? Eu, que sou diferente dele, né, que sou diferente do Antônio, né, tenho a minha maneira de julgar. Mas será que, no geral, né, no contexto, destoa tanto do julgamento dos outros? Na verdade, não. Não. Por quê? Cada um tomando, a partir da sua formação humanística, né, graças a Deus, vai chegando mais ou menos dentro daquele convencimento. Eu já disse, eu faço os processos na frente do computador com o Google ligado. Né? Por quê? Eu não posso contar com só aquele elemento que está ali, porque aquele elemento é pobre. Né? Então, se eu estou julgando aquela empresa, né, que pega na internet um currículo que o sujeito desgraçado, desempregado, colocou e que ninguém lá foi buscar, e ele não tem a menor perspectiva de arrumar um emprego. A empresa vai lá, pega aquilo, aí manda uma proposta para ele linda, um folder pela internet e tal, dizendo que ela é headhunter, caçadora de talentos e tal, apresenta um plano para ele, que já tem uma proposta de emprego para ele, aí ele vai lá. Ele vai lá achando que vai buscar um emprego. Passam aquela conversa dele de somebody loves, o cara sai dali endividado. Vai pagar por um serviço que, sinceramente, quem é que vai acreditar num negócio desse? O cara vai pagar R$3.000, R$4.000. Aí a empresa vem na contestação e diz: todos os serviços que nós oferecemos, nós prestamos. Quais são os serviços? Tá bom, dá a lista aqui. Nós fizemos uma entrevista pessoal para ele aprender a se comportar. Antes fizeram a entrevista? Ah, fizeram. Tá. Nós enviamos o currículo dele para 300 empresas. Aí eles juntam uma coisinha, um histórico, de links de internet. Agora, eu não sei se são links válidos, eu não sei se atrás daquele negócio, se aquilo é um spam. Né? Não, o Livingston entende disso. Pode ser, o sujeito compra um cadastro, pegou ali, pegou o currículo do coisa e mandou para todo mundo. A verdade é, o sujeito nunca recebeu nenhuma proposta de ninguém e nem nenhuma resposta de que aquele currículo tenha sido enviado para ele. Então, às vezes, o processo é pobre, mas a gente tem esses elementos. Aí, o que eu vou fazer? Não estou dizendo para vocês fazerem isso, estou dizendo que eu faço. Eu entro no Google e faço a pesquisa. Empresa tal. Né? Headhunter, Marta, não sei o quê. Era Marta o nome da empresa? 600 reclamações. Não é possível, gente, que haja uma conspiração cósmica contra aquela empresa que, do dia para a noite, 600 pessoas estão dizendo que o sujeito é bandido e que lesou. Né? 600 pessoas. Aí vocês vão dizer, mas isso é ilegal. Não sei se é ilegal. Né? A verdade é que as pessoas estão fartas do nosso formalismo. E, dependendo de como a gente enfrentar essas questões, a gente já vai ver qual é a consequência da migração de processos. Eu não consigo, Flávio, não consigo fechar os ouvidos, fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Porque essas demandas em massa se repetem e a gente tem que ficar como sentinela, né, olhando todo o quadro. Bom, questão do varejo. Né? Eu compro um produto na internet, não é entregue. Eu demando a entrega e a indenização. Se essa indenização
for maior, eu mantenho a demanda no juizado, não migra para o cível, e eu começo a pautar comportamento. Consequência disso, nós fomos procurados pela Ricardo Eletro, Globex, Casas Bahia, Via Varejo. Teve lá com você também. Resultado de algumas decisões de valores, né, mais altos. Primeira coisa, parecia que eu estava nos Estados Unidos. Né? O sujeito vem para mim e disse: nós estamos errados. Né? Nós estamos vendendo mais do que nós temos capacidade de entregar. O Brasil tem um problema, isso é verdade, né, de infraestrutura. As empresas de transporte não comportam, o correio é desestruturado. Eu compreendo isso, eu entendo isso. E a proposta deles? Vamos traçar uma política de acordo para resolver essa massa de processos todos, e vocês vão ver que já em dezembro desse ano isso não vai mais acontecer. E a gente tem que, né, dar um crédito de confiança. Agora, se não houvesse a primeira decisão, né, dando 10 mil contra Ricardo Eletro, porque não entregou o produto, geladeira, fogão, não compareceu à audiência, foi revel, eles não tinham vindo para conversar. Então, tudo está interligado. Em relação à turma, né, a parte que eles têm medo, o Saldanha está com o botão do pânico, para não falar nada. Né, e o Sentinela está ali para me combater depois. Mas parte da turma... Né, Eu também. Jangota também. É de patota. Parte das questões do juizado como sistema que eu entendo que tem que ser enfrentadas pela turma, exatamente para manter esse volume de processos, né, que nos interessa, 52%, 53%, 55% nos juizados. Primeira, e mais polêmica, dispensa da IJ. Gente, não é nem para a gente discutir, eu vou dar a minha visão disso. Tem uns 4, 5 processos aqui do interior com dispensa de IJ. Entrega da contestação ao escrivão, entrega da contestação ao conciliador, né, e entrega da contestação em 10 dias pelo protocolo. Se a Ada Greenover visse uma coisa dessa, ela surtava, saía pelada pela rua. Não faz sentido. É muito ruim. Deixa não, vestido. Não faz sentido, gente. Isso não é ordinarização do rito? Eu acho. E falar, o processo assim vai ganhar velocidade. 1 ano e meio para dar a sentença depois, que entregou a contestação ao escrivão. Por quê? Quebra uma coisa fundamental do juizado, o coração do juizado. A audiência de instrução una, do 27 ao 29, o coração do juizado é a audiência de instrução e julgamento. A parte na presença do juiz. A gente já terceirizou, botou o juiz leigo, já botamos meta para o juiz leigo. Agora, tirar a audiência, me parece que aí a gente acaba com o juizado. E se acabar com a confiança do juizado, vai migrar para o cível de novo. Vai migrar para o cível de novo. Né? A nossa concepção, a IJ concentrada, todas as questões vão ser decididas. Preferência, sentença em audiência. Os incidentes vão surgir em audiência. Os esclarecimentos vão surgir em audiência. A gente tem anunciado dizendo que o juiz pode considerar a questão de forma mais abrangente e julgar fora dos limites da lide para atender um esclarecimento prestado em audiência. Resultado disso, se não tiver audiência de instrução e julgamento, não tem vinculação do juiz, não tem aplicação do 132. Então, se esses processos
ficarem no interior 3 anos, ninguém vai poder fazer nada, porque o juiz não está vinculado. Ninguém está vinculado a nada. Entregou a contestação ao escrivão pelo protocolo em 10 dias, entrega pelo protocolo em 10 dias, depois digo às partes. Porra, digo às partes? Bom, está pronto? Você depois. Está pronto? Claro. Depois. I'm ready. Depois. Estou acabando. Sentinela, eu só sou da minha mulher, tá, Flávio? Outra questão importante. Não aplicação do artigo 557 na turma. É polêmico. Mas faz parte de um conjunto. Um conjunto que garante, né, o empoderamento do consumidor e do seu advogado, que participa do processo do juizado. Esse que vai ser o grande diferencial e marcante no futuro do nosso judiciário, se a gente conseguir manter esses 52% nos juizados especiais. O nosso juizado garante a participação, o empoderamento do consumidor e de seu advogado, e da outra parte também. Por quê? O advogado pode participar do julgamento na turma. Não vai julgar em gabinete. Essa é uma diferença marcante do nosso judiciário para a Europa e para os Estados Unidos. Na Europa, sabe como é que julga? O advogado faz a sustentação. É assim na Itália. 10 minutos. Os juízes da corte se fecham atrás numa sala e depois vão dizer para ele, você ganhou ou perdeu. Manga arregaçada. Nós nunca, né, tivemos concepção de que isso era razoável na nossa democracia. Né? Até porque vão dizer que o juiz é ladrão. Né? Ele não viu? Mas a Europa toda julga assim. A Europa toda julga assim. Mas, Flávio, na turma... Não vai discutir agora, não. Mas na turma, não, quero trazer um esclarecimento. Na turma, nós não estamos aplicando o 557, não. E eu quero que não aplique. Eu já tive na turma 6 vezes. Fui, voltei. Tive em turma com Ana Maria e Cristina Gaula. A turma era chamada de O Céu é o Limite.